Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. É Dom Petrini que está falando para comentar a Santa Liturgia do dia 23 de outubro, sexta-feira, dia em que a Igreja comemora também São João de Capistrano, que viveu entre 1386 e 1450, um homem que viveu na Terra Santa, mas que acabou viajando para anunciar a misericórdia de Deus e a redenção de Jesus Cristo na Holanda, na Alemanha, nos países eslavos, e por isso foi considerado como um apóstolo de toda a Europa. O recordamos como um santo modelo de ardor missionário e também como intercessor junto ao Pai, especialmente para todos aqueles que apostam na própria vida esta postura missionária de viver como enviado do Senhor nos próprios ambientes. A primeira leitura é tirada da carta de São Paulo aos Efésios, e Paulo, que está aprisionado, aguardando o julgamento, ele exorta todos os habitantes da comunidade de Éfeso caminhar de acordo com a vocação que receberam, com a vocação a fazer resplandecer no próprio rosto a imagem e a semelhança de Deus. E ele vai dizer como: com toda humildade e mansidão, suportai-vos uns aos outros com paciência, no amor. Aplicai-vos a guardar a unidade no Espírito pelo vínculo da paz. É muito bonito, são palavras que estão plenamente válidas para mim, para você, no seio da família, esta humildade e mansidão, de tal maneira que um possa ter paciência com o outro, suportai-vos uns aos outros com paciência, no amor, não paciência carregada de raiva e de ódio, mas uma paciência que procura entender que todos nós somos limitados e temos que conviver com os nossos limites e também com os limites dos outros. Por isto a humildade e por isto a paciência, para que a graça e a misericórdia de Deus possam agir e flutuar, penetrando no coração e de outro, e através de um alcançar o outro reciprocamente. Esta orientação que o apóstolo Paulo dá à comunidade de Éfeso é de fundamental importância, porque nós estamos cansados de ver tanta facilidade para brigar, para levantar a voz, para insultar, para agredir, fora de casa, dentro de casa, nas redes sociais. Então isto alcança níveis malucos, até grupos que acabam incendiando igrejas, como aconteceu no Chile, ou um terrorista que cortou a cabeça, degolou um professor que tinha falado uma coisa que para ele era desagradável, e que as redes sociais prepararam todo o contexto para armar este ódio mortal que acabou levando este terrorista a matar o rapaz. Então, meus caros amigos, necessitamos acolher esta palavra de Deus que hoje nos é dita pelo apóstolo São Paulo, para que esta humildade e mansidão possa prevalecer, convivendo com paciência e no amor. Por quê? São Paulo dá a razão, porque somos um só corpo, porque vivemos de um só Espírito e temos uma só esperança, porque há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. E então é por esta razão que nós, acima de tudo, devemos guardar a unidade no vínculo da paz. E o Evangelho de São Lucas, no capítulo 12, no versículo de 54 a 59, continua o debate, o diálogo entre Jesus e seus ouvintes, e ele muitas vezes elege como interlocutores os fariseus, porque são aqueles que mais resistem a esta iniciativa de Deus de enviar aqui na terra o seu próprio Filho. E era ele, Jesus, o Filho de Deus, que estava na frente e no meio daquele povo, podendo apresentar de uma maneira tranquila
toda a beleza da graça e da misericórdia de Deus, mas a hostilidade que ia se concentrando até a condenação injusta e a crucificação do Senhor impedia esta tranquila comunicação. Mas Jesus então dizia às multidões: quando vedes uma nuvem vinda do ocidente, logo dizeis, vai chover, e isto vai acontecer. Quando vocês sentem que o vento está soprando do sul, logo dizeis, vai fazer calor. E isso é que acontece. E então, como é que sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, mas não sabeis interpretar o tempo presente? E é claro que esta questão é para mim e é para você. O que quer dizer interpretar o tempo presente? O que podemos observar para poder tomar as decisões consequentes? Podemos observar que as crianças têm pouco acompanhamento da parte de pai e mãe, porque às vezes são obrigados a passar muitas horas fora de casa por causa do trabalho para poder dar conta das despesas da família. E isto depois acaba refletindo-se no desenvolvimento daquelas crianças. E podemos observar que os adolescentes ficam sem clareza a respeito do porquê vale a pena viver e qual é o significado desta vida e por que devemos ter uma certa disciplina para governar a nossa humanidade e por que temos necessidade de crescer e, portanto, de estudar, de aprender e qual é o significado do amor, qual é o significado do trabalho. E então estas perguntas parecem que ficam muitas vezes para os adolescentes sem respostas. E quando estas perguntas ficam sem respostas, no coração e na inteligência de um adolescente se cria um mundo de confusão, de desânimo, de desesperança. E assim muitos adolescentes acabam se ferindo, se machucando, atentando contra a própria vida. Como é importante, então, interpretar os sinais dos tempos, está nos dizendo Jesus. E também podemos ver como o amor é vulgarizado, banalizado. Parece que poucas pessoas hoje em dia vivem o amor como uma disponibilidade a amar o bem da outra pessoa mais do que o próprio bem. O bem da outra pessoa segundo o que podemos reconhecer como o desígnio de Deus, mais do que o próprio interesse. Mas ao contrário, tudo é vivido como resposta a uma ansiedade, ter alguma satisfação no momento e o resto que se dane, e então aquele amor que é capaz de atravessar as décadas e de constituir e de tornar-se uma nascente de alegria, de felicidade, desaparece. Então, o que é que Jesus está nos dizendo? Temos que interpretar os sinais do tempo presente para que possamos tomar decisões adequadas para corresponder aos desafios. Na educação das crianças, no acompanhamento dos adolescentes, na maneira de viver o afeto, o amor. E depois, os casais que não se aguentam e com muita facilidade acabam quebrando, com graves consequências para todo mundo que sofre pela ruptura de alguma coisa que parecia um grande caminho de felicidade. É claro que crianças e adolescentes são os mais afetados por este sofrimento. E então temos que estar atentos, porque sabemos interpretar tantos sinais do tempo presente, mas não interpretamos estes sinais que nos chamam para a conversão, para um retorno mais sincero ao caminho seguindo Jesus, para que possamos aprender dele a maneira verdadeira de amar e esta abertura do coração para acolher e perdoar, para construir um mundo que se carrega pela sua presença divina de significado e de beleza. Te abençoe Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.